Eu gostaria de agradecer a presença do Dr. Cury aqui no nosso estúdio, ele que gentilmente aceitou o convite e tenho certeza que vai passar informações muito importantes acerca deste assunto que é tão importante no nosso dia a dia. Dr. Cury, eu gostaria que o senhor iniciasse o nosso programa falando o que é a fibromialgia. É uma doença que cada vez está sendo mais estudada, cada vez está tendo uma condição de tratamento melhor para o paciente, apesar de ser uma doença nova. Não faz 30, 40 anos ainda que a gente trata melhor dessa doença. Antes de mais nada, eu quero cumprimentar a todos os espectadores, cumprimentar o Dr. José Eduardo Marques, eminente oftalmologista de Bauru, do estado de São Paulo e do Brasil, de uma grande graduação e um profissional de alta qualidade, que não conhece só oftalmologia, ele tem uma informação muito grande sobre toda a medicina, clínica cirúrgica, clínica médica e todos os afins dentro da medicina, e que capitaneia esse programa aqui há quase 3 décadas, levando a informação para vocês. E hoje estamos novamente aqui para trazer mais informações a você. E já começando a responder a primeira pergunta dele a respeito da fibromialgia. Realmente uma enfermidade nova, mas já muito conhecida e muito dramática e que compromete uma boa parte da população. E ela vem crescendo muito, principalmente pelos diagnósticos mais precoces que têm sido feito. E a fibromialgia, tem que ficar bem claro, é uma doença que ela apresenta sintomas referentes à musculatura. É uma doença eminentemente dos músculos. Isso é o primeiro conceito que nós temos que informar para os nossos espectadores. Ela não atinge as articulações, ela não provoca processo inflamatório articular e tampouco nos nervos. Então ela é uma doença dos músculos. Isso é muito importante, porque muitas vezes o paciente tem dores no corpo todo e dores inclusive nas juntas, nos nervos, e é rotulado como fibromialgia, quando na verdade a fibromialgia é uma doença que nós temos que fazer um diagnóstico muito bem feito, com muito critério. Lembrando que ela atinge principalmente os músculos e não dá alterações laboratoriais, salvo se concomitante ao problema de dores musculares, ao problema da fibromialgia, nós tivermos comorbidades, outras enfermidades. A fibromialgia, então, pelo visto, tem um diagnóstico clínico, já que laboratorial você não tem como provar essa doença. Você, através de uma boa anamnese, um bom exame físico, você chega a um diagnóstico. É isto, Cury? Exatamente. A fibromialgia é uma doença eminentemente de diagnóstico clínico. E sempre que abordamos um paciente fibromiálgico, nós temos que ver o paciente no conjunto todo, as comorbidades que acompanham o paciente. Nós temos que avaliar o seu lado emocional, nós temos que avaliar a sua parte clínica, já que, por exemplo, o diabético, ele tem mais tendência a ter fibromialgia, o hipotiroidiano tem mais tendência, portadores de doença autoimune pode ter concomitantemente a fibromialgia, e também pacientes depressivos, pacientes estressados, pacientes ansiosos, pacientes que têm bipolaridade, que têm tendência de mudança de humor, também são os mais suscetíveis à fibromialgia. Sem contar o lado da predisposição hereditária. Ele poderá ter exames alterados, mas por conta de comorbidades, mas não por conta da fibromialgia. Esse conceito tem que ficar muito claro. Vocês podem até guardar muito bem que se tiver com dor na articulação, não é fibromiálgica, é uma dor de artralgia, de um outro problema reumático. Cury, qual é a idade que mais aparece essa doença?
ela é mais comum em homens, é mais comum em mulheres? Tem algumas raças que são mais suscetíveis a ter isto? Em primeiro lugar, a mulher é a mais comprometida, certo? Principalmente a mulher que é empresária, que trabalha em repartições públicas, a mulher, as professoras, toda a categoria profissional em que as mulheres estão envolvidas, principalmente as mulheres na faixa de 20, 40 anos de idade, embora dá fibromialgia também nas meninas e fibromialgia nas mulheres na idade adulta e idosas também. Pode acontecer a fibromialgia. Certo. Você falou de um caráter hereditário. Eu gostaria que você explicasse um pouquinho mais, ou seja, se a minha mãe tiver fibromialgia, a chance da minha irmã ter e da minha filha ter é maior. Exatamente. Esse dado é importante. A hereditariedade, ela está presente em todos nós, desde a cor dos olhos, na altura, do peso, das habilidades e assim por diante. E também nas doenças. Familiares de fibromialgicos têm mais tendência a ter fibromialgia. É o aspecto hereditário, o aspecto genético. E dependendo do meio ambiente que ele vive, poderá desenvolver ou não a enfermidade. Depende das circunstâncias. A partir do momento que você tem um diagnóstico preciso dessa doença, você fez um exame clínico bastante elaborado, uma coisa que você com certeza vai falar, olha, é fibromialgia. Como tratar? É um tratamento só medicamentoso, multidisciplinar? Como você acompanha esse paciente? Em medicina, é muito importante que o médico monte um plano de tratamento, um protocolo. E ele tem que ser muito claro com o paciente. A sua doença é X, diagnóstico firmado pelo quadro clínico ou pelo quadro laboratório ou não. No caso da fibromialgia, no seu tratamento, nós temos um protocolo. Número 1, estilo de vida, que engloba a alimentação saudável, atividade física compatível e controle das emoções. Todos esses 3 itens, estilo de vida, estão diretamente proporcionais a quase todas as enfermidades. Segundo lugar, depois de você orientar o paciente quanto ao estilo de vida, você vai tratar das comorbidades que o paciente tem. Então você não pode deixar de burilar a diabetes dele, a hipertensão, a nefropatia, enfermidades que concomitantemente ele tenha. E em terceiro lugar, a gente mantém o plano de tratamento medicamentoso. No caso da fibromialgia, que as dores musculares é muito comum, que a incidência de estresse, de ansiedade, de depressão, inclusive de problemas digestivos, de modificação do hábito intestinal, inclusive ela se associa muito a enfermidades como o hipotiroidismo, como a diabetes. Nesses casos, então, nós temos que dar medicamentos que atuam na dor muscular, que melhoram o relaxamento muscular. E muitas vezes associadas a drogas antidepressivas. Então, muitas vezes você vai no reumatologista, no clínico, ele receita um antidepressivo para fibromialgia, você vai a uma farmácia, mas o senhor está com depressão? Não, o antidepressivo ele não tem só uma ação de combater, de ajudar no estado emocional da pessoa. Né? Aí é um outro capítulo dentro da fibromialgia, o estado emocional. Então o remédio ele pode ajudar, mas não é suficiente. Então esse medicamento tem também, alguns medicamentos têm também ação analgésica e ação de relaxamento muscular. Isso é importante saber, que no plano de tratamento você usa medicamentos que para relaxar. Então vocês têm uma gama de medicamentos analgésicos, relaxantes musculares e antidepressivos. E finalmente o tratamento complementar. E vem a medicina alternativa, né, e os complementos da medicina, como por exemplo a fisioterapia,
a hidroginástica, a RPG, o Pilates, por exemplo, o yoga. Yoga é interessantíssimo, a natação. Então você tem que ter uma atividade física paralela, um educador físico, entendeu? Isso é muito importante. Então é muito simples, desde que você tenha um protocolo e siga claramente aquilo que o médico orientou você a fazer. Posso citar até aqui algumas drogas que a indicação não é só para fibromialgia. Por exemplo, a pregabalina, a gabalina, a gabapentina, né, são drogas utilizadas em tratamento de epilepsia, em doenças com dor neuropática, mas que têm um bom efeito também no tratamento da fibromialgia. Nós temos, por exemplo, determinadas drogas como a ciclobenzaprina, que é um relaxante muscular que atua na fibromialgia. A duloxetina, que é um antidepressivo, que vem lá desde trás da fluoxetina, paroxetina e essas drogas todas, que tem uma ação fantástica na dor da fibromialgia. Agora, cada paciente tem seu time, cada médico tem seu método de tratar. Então, cabe ao profissional, em conjunto, compartilhar com o paciente qual o melhor esquema que ele vai se adaptar para o tratamento. Então, tudo é você compartilhando junto com o seu médico que está dando a orientação. Eu gostaria de que você explicasse para o nosso telespectador se essa doença tem cura. Olha, falar em cura em medicina, muitas coisas você cura, né? Você tira uma catarata, você tira um apêndice, você tira uma pedra do rim, essas coisas desaparecem. No caso de determinadas enfermidades, citando enfermidades progressivas, enfermidades irreversíveis, tipo diabetes, hipertensão, cura não tem. Todas as doenças, elas podem ter remissão. A fibromialgia você pode ter uma remissão. Mas se de repente, 1 ano está bem, 2 anos está bem, de repente você tem um gatilho, como por exemplo, uma infecção virótica, um estresse muito grande, a perda de um familiar, pode então ser novamente desencadeada. Mas aquele que consegue a remissão, se ele se empenhar na religiosidade, na espiritualidade, no controle emocional, de entender a vida como ela tem que ser entendida, e vai tomando sua medicação de manutenção, ela dá para perfeitamente conviver com a fibromialgia. E quanto a ser ou não uma doença incapacitante, por exemplo, estou cheio de dor, não consigo trabalhar isso, aquilo, dificilmente os peritos consideram a fibromialgia como uma doença incapacitante. Mas muitas vezes o paciente não carrega só a fibromialgia. Associada à fibromialgia pode ter artrite, que ajuda a piorar o caso. Então, por exemplo, se você tem uma associação de fibromialgia com tendinites, com entesites, que são inflamações de tendões, de ligamentos, o quadro se agrava. Então, pode limitar o paciente. E também, quando a dor é muito difícil de ser banida, dela passar, o paciente entra num estado de desespero, um estado depressivo, ele não sabe o que está acontecendo, muitas vezes o médico não explica adequadamente qual é o problema. Não é fácil, não. Assim, um pequeno percentual, 3 a 5% dos casos, são resistentes aos tratamentos tradicionais. Estão surgindo novas drogas aí, tipo a cannabis, que eu ainda não tenho grande experiência, mas já vi alguns trabalhos que referem que melhora a questão da dor. Mas você não tem que tratar da dor do paciente, você tem que tratar do paciente como um todo. Melhorando a dor, ele tem mais capacidade de entender a parte emocional dele, né? Então, a religiosidade, a espiritualidade, um bom terapeuta, né, são pessoas que podem ajudar muito o fibromialgico, aquele que tem uma dor crônica. Com relação à artrite reumatoide, que você falou que por vezes pode estar associada aí à fibromialgia. A artrite reumatoide já é uma doença mais conhecida, tem um diagnóstico laboratorial mais correto, preciso, dá para você falar, é isso mesmo.
e o tratamento também já a cada ano vem evoluindo, as drogas vêm evoluindo bastante, você consegue dar uma qualidade de vida muito boa para o paciente com artrite. Mas explica um pouquinho melhor o que é essa doença. A primeira descrição de um caso de artrite reumatoide foi em 1854. Aí surgiu nessa época uma pergunta, agora até nos tempos modernos, será que essa doença já existia antes de 1854, quando vieram os primeiros relatos, ou ela passou uma doença tão gritante de comprometimento das articulações, se ela passou desapercebida a medicina do passado? A artrite reumatoide é uma doença que faz parte do grupo das doenças autoimunes. Então, antes de falar o que é artrite reumatoide, tem que se entender o que é uma doença autoimune. Nós temos no corpo humano vários sistemas: sistema respiratório, sistema cardíaco, sistema músculo-esquelético, sistema neurológico, oftalmo e assim por diante. E nós temos o sistema imunológico, que é composto pelos glóbulos brancos, pelos leucócitos, que são os produtores das imunoglobulinas, são os produtores dos antígenos, dos anticorpos, que são proteínas, que são as imunoglobulinas, fabricados pelos glóbulos brancos. E toda vez que o corpo humano é agredido, ele reage. No caso das doenças autoimunes, quando um vírus, uma bactéria, um micro-organismo e substâncias desencadeantes de enfermidade atacam o organismo, e em vez do organismo fabricar anticorpos, os leucócitos fabricarem anticorpos contra o agressor, ele erra o alvo e atinge principalmente as articulações. No caso da artrite reumatoide, atinge outros órgãos, né? A artrite reumatoide é irmã do lúpus, é uma doença que se caracteriza por dor em todas as articulações. Ela pode ser poliarticular, pega todas as articulações. Ela pode ser pauciarticular, pega poucas articulações. E ela pode ser monoarticular, quando pega só uma articulação. E ela se caracteriza por inchaço nas juntas. A forma mais comum de artrite reumatoide é aquela que pega as pequenas juntas das mãos, pega cotovelo, ombro, tornozelo e joelhos. E ela provoca dores, limitação, rigidez e um desconforto muito grande, levando o paciente à limitação. Devo lembrar ainda que a artrite reumatoide, ela morde as articulações, mas também ela lambe outros órgãos, pulmões, coração, rins, sistema nervoso. Ela pode atacar qualquer órgão, você pode encontrar uma reação reumatoide. Ao contrário do lúpus, que morde os órgãos nobres, os rins, o coração, os nervos, os vasos e lambe as articulações. Então a artrite reumatoide é isso, é uma doença autoimune, uma doença de autoagressão, por isso que a gente fala autoagressão, que o organismo, em vez de fabricar uma defesa contra a doença, ele favorece a doença atacando as articulações. Essas articulações acabam ficando defeituosas, acabam ficando sequeladas. Ele tem predileção por pequenas articulações, artrite reumatoide, ou por grandes articulações? Os principais sintomas da artrite reumatoide, principalmente no início, são dores articulares. Por isso que se confunde muito com a fibromialgia, porque ela dói tudo, dói o corpo todo, né? Então você tem que fazer um diagnóstico diferencial muito bem feito, né? Ela é mais comum nas mulheres do que nos homens, e a faixa etária já começa lá nos 25, 27 anos de idade. E os principais sintomas começam com rigidez matinal. Levanta de manhã, fica duro de espreguiçar, as juntas são doloridas, a junta fica grossa, ou tem casos que vem agudamente e a monoarticular, pumba, enche o punho, enche o joelho, ou então, de repente, incha as duas mãos, enche os ombros, enche os tornozelos. Então ela tem várias formas de se apresentar. A forma mais comum é pegar todas as articulações e elas ficam inchadas. Dá uma febrícula, dá um mal-estar, dá um cansaço e assim vai. Essas doenças são doenças incapacitantes.
ela com o tempo, se não tratada, vai piorando muito a condição articular. Sim. Existem medicamentos hoje modernos que tratam melhor essas doenças com menos efeitos colaterais? Sim, eu faço reumatologia esse ano completando 53 anos. Antes de 1999, entrando em 2000, era uma tragédia tratar de artrite reumatoide. Mesmo porque os anti-inflamatórios naquela época eram extremamente potentes, afetavam muito o aparelho digestivo, os rins, afetavam outros órgãos, né? E a gente não tinha tanta proteção de aparelho digestivo, de rim, desses órgãos como temos atualmente. E naquela época a gente só tinha a cloroquina, tinha alguns imunossupressores, azatilprina, mas nós não tínhamos o que nós temos hoje, que foi, na minha opinião, uma das maiores conquistas da medicina, que são as drogas imunológicas, imunobiológicas, que são drogas que ela tem anticorpos que defendem o organismo contra a doença. E que a gente dá, assim, entre aspas, o nome de vacinas, que são anticorpos produzidos em laboratório que atingem o agente determinante da artrite reumatoide. E com isso, hoje, a gente tem evitado deformidades, a gente tem evitado limitações, a gente tem evitado sofrimento físico, sofrimento emocional. Então, fantástica evolução da artrite reumatoide. Quando bem conduzida, não é qualquer paciente tem que um protocolo especial para se manter o tratamento da artrite reumatoide, né? Que é exemplo da fibromialgia, você tem que ter aqueles cuidados gerais. Estilo de vida, você tem que ter tratamento das comorbidades, você tem que ter tratamento medicamentoso da doença. Então, tem umas drogas que mudam o curso da doença, que são essas vacinas, a cloroquina e outras drogas. E as drogas que combatem a dor e a inflamação. E a artrite reumatoide, ela pode ter remissão, o uso, mais da metade dos pacientes tem remissão da doença, não cura, quando fazem uso das drogas imunobiológicas e quando devidamente acompanhados. Elas são fantásticas. Você falou em remissão, mas também não tem cura essa doença. Não tem cura também. Ela tem pausas, tem remissão. E tem os fatores gatilhos, como sempre o emocional presente, as viroses presentes. Por exemplo, agora na época da Covid, a Covid desencadeou muita crise de artrites. O H1N1 também, H2N3 também desencadeia. O Bela desencadeia, a chikungunya desencadeia também. Inclusive, a chikungunya tem um quadro símile, exatamente igual a da artrite reumatoide. Igualzinho. Você confunde o diagnóstico. Só para encerrar, nós escutamos falar em artrite reumatoide juvenil. Tem muita diferença da artrite reumatoide do adulto e essas artrites mais precoces? A artrite reumatoide infanto-juvenil, ela é mais precoce, ela atinge a criança e ela vem muitas vezes de forma rebelde, atinge muito a coluna cervical, atinge a articulação temporomandibular, a articulação aqui da mandíbula, né? E no passado, quando a pessoa tinha essas artrites, era mais difícil de controlar. Se bem que a artrite reumatoide infanto-juvenil, a doença de Still, ela pode ter remissão espontânea, muitas vezes sem tratamento, do jeito que veio, ela vai embora. Fica um tempão e, de repente, na idade adulta, ela volta, sobre a forma da artrite reumatoide do adulto. Então, é muito comum você ver crianças que tiveram artrite reumatoide infanto-juvenil, ter a parte de baixo, a mandíbula, o queixo aqui, mais fundo, como queixo de passarinho. Né? Fica a parte de cima... Como se fosse uma micrognatia. Como se fosse uma micrognatia. A mandíbula fica recuada e vai para frente. E é uma doença também dramática porque ela afeta muito o coração, né? Então, quem teve artrite reumatoide infanto-juvenil tem que sempre estar de olho nas válvulas cardíacas. E ela também era acompanhada de um quadro cutâneo, de um eritema cutâneo, de uma vermelhidão no corpo, muitas vezes acompanhada de cardite, de pericardite, mas é uma doença que hoje você chora de ver uma criança quando chega no consultório. E quando ela volta, o pai traz o vídeo
mostrando ela pulando na cama, sem dor nenhuma, sem as articulações inflamadas, porque aquele que teve o azar de ter essa artrite e não foi devidamente cuidado, é um pecado, porque as articulações elas soldam precocemente e não se desenvolvem, então a criança fica pequena. Entendi. Né? Mas o tratamento precoce da artrite reumatoide juvenil é sensacional. Eu tenho casos fantástico, de crianças que eu encontro, que foram minhas pacientes, que eu encontro até hoje. Ô, doutor Cury, o senhor tratou da minha artrite. Tem até uma das menininhas que a mãe trabalhou aqui, a Maria Cláudia, ela tinha uma artrite, mas que eu não imaginava nunca sendo que essa menina hoje, até depois voltou na idade adulta, mas está bem, graças a Deus. Bom, eu acredito que nós tenhamos falado aí de uma maneira clara, simples. O Dr. Cury tem uma facilidade muito grande de passar a mensagem, passar um entendimento muito bom destas doenças. Muito obrigado pela presença, Cury. Já fica aqui o convite para voltar mais vezes. Todas as vezes que o Dr. Cury vem aqui, ele é campeão de audiência. Todo mundo fica ligando para passar novamente o programa nas semanas subsequentes. Então, mais uma vez, muito obrigado. Gostaria também de agradecer o nosso telespectador e convidá-los para que na semana que vem estejamos juntos aqui para mais um Prevê Saúde. Tchau.